Gênesis 15. Amém? Diz assim: depois dessas coisas o Senhor falou a Abrão uma visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou ao soberano Senhor: que me dará se continuo sem filhos? E o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Amém? Tome assento, fique à vontade, e o Senhor te abençoe. O tema da nossa mensagem é: Deus tem uma promessa para você. Diga amém. Amém. Deus tem uma promessa para você. Amém. Amém. Quando você diz amém, você diz eu creio. Quando você diz amém, eu concordo. Amém? Amém. Então Deus tem uma promessa. Na Bíblia diz, tá bom, não precisa falar mais não. Deus tem uma promessa para mim e para você. Eu, estudando hoje, procurei saber quantas promessas estão dentro da Bíblia. É muito complicado saber, muito difícil saber, mas gira em torno de 8.200, 8.300 promessas que o Senhor tem para nós. Dentre essas 8.300 promessas, aproximadamente, se você não conseguir achar uma para mim e uma para você, está meio complicado. Mas nós temos que entender que o nosso Deus é um Deus de promessa, o nosso Deus é um Deus de aliança. Ele não mente, porque Ele não é homem para mentir, e quando Ele começa alguma coisa, Ele termina. Deus começou uma obra sobre a minha e sobre a sua vida, Ele ainda não terminou, né? Eu pregando sobre isso esses dias atrás, eu disse a seguinte frase: que o governo, às vezes alguma coisa, alguém começa e para no meio do caminho, mas o Deus que começou a boa obra em mim e você, Ele vai terminar, porque Ele não é homem para mentir. Então eu creio que você tem uma promessa, e quando a gente tem uma promessa da parte do Senhor, quando a gente sabe que tem direito a receber alguma coisa da parte do Senhor, a gente vai procurar os nossos direitos. Então a Bíblia é cheia de direitos e cheia de deveres. Então nós vamos falar aqui sobre direitos que nós temos e como que eu vou reivindicar algo da parte do Senhor se eu não buscá-lo. A Bíblia diz: busque enquanto você pode me achar, invoca enquanto eu, Senhor, estou perto de você. Então é momento de nós buscarmos. O profeta Joel disse que nós temos que rasgar o nosso coração e não as nossas vestes. Então nós temos que entrar na presença de Deus e reivindicar aquilo que é direito nosso através da oração. Certa vez eu pregando sobre a oração aqui, e eu fiz uma pergunta à igreja. A pergunta era: se a oração fosse alimento, quanto você pesaria? Olha para o seu irmão e pergunta para ele: quanto você está pesando, irmão? Não é para você falar o seu peso, não, é para você falar. Porque às vezes você está dizendo assim: mas que pastor é indelicado, eu venho na igreja e já pergunta quanto que eu peso. Muda de assunto, pastor. Não, eu estou falando de oração. Se oração fosse alimento, quanto você e eu pesaríamos? Então nós temos que orar. Abraão, ele tinha uma promessa. E qual era essa promessa que Abraão tinha? Era que Deus havia prometido um filho para ele. A Bíblia diz que Deus havia dito para Abraão que ele seria pai de multidões. Mas porque Gênesis 12 diz assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Mas como ser pai de multidão se ele não tinha um filho? Porque você já prestou atenção que Deus, ele nos faz a promessa. Efésios diz assim, que em todas as promessas nós temos o sim e o amém da parte de Deus. Então essa promessa, dentre essas
estou vivendo a promessa. Era isso que estava acontecendo com Abraão. Deus vira para ele e diz: olha, de ti eu vou fazer uma grande nação, vou te abençoar e vou engrandecer o seu nome, você vai ser uma bênção. E como ele seria um pai de multidão se ele não tinha um filho? E a gente pode ver que toda promessa leva tempo para cumprir. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo e modo para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo de plantar e há um tempo de colher. Eu não sei em qual estação você está, quem sabe está na estação da plantação. E plantar demanda tempo, plantar demanda suor, plantar demanda esforço, plantar demanda esperar. O agricultor, quando ele está plantando, ele planta, mesmo que quando ele olha para a meteorologia, olha para o céu, ele olha e diz assim: tudo está dizendo não vai chover, mas lá no íntimo do coração dele, ele tem convicção de que ele tem que plantar, porque se ele não plantar e vier a chuva, ele perdeu a chuva. Então, por mais que você não saiba se a semente vai germinar, você e eu temos que aprender a plantar. Então, toda promessa vai levar tempo para ela se cumprir, e durante esse tempo aprenda a esperar. A Bíblia diz assim: desde a antiguidade não se viu nem se ouviu um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Desde a antiguidade não se viu nem se ouviu um Deus que trabalha para o que espera nele. Então, se você chegou aqui hoje angustiado, ansioso com relação aos dias que estão por vir, hoje o Senhor está dizendo para você, como disse Pedro: lance diante dele a sua ansiedade, porque ele está cuidando de você. Ele está te calçando, ele está te vestindo, ele está te alimentando, ele está te sustentando. Então procure descansar nele. Por mais que o tempo nosso pareça ser demorado, o tempo de Deus pareça ser demorado, mas Deus, ele não se atrasa. Fala para o seu irmão assim: Deus não se atrasa. Amém? Quem já atrasou para algum compromisso? Mas o Deus que você serve, o Deus que eu prego, o Deus da Bíblia, quando ele determina um tempo, quando chega esse determinado tempo que ele predeterminou, não passa nem um minuto a mais, não passa nem um segundo a mais. Então eu quero te dar um conselho, um estímulo hoje: volte a acreditar na promessa, porque o tema da mensagem é: Deus tem uma promessa para você. A grande pergunta é: você ainda acredita na promessa? Amém? Amém? Amém. Louvado seja Deus. Então Abraão, aqui no texto no qual nós lemos, ele estava com dúvida, porque ele não tinha um sinal de que a promessa ia se cumprir. Nós temos uma promessa, mas nós não sabemos quando, como, onde, através de quem, que hora, que dia, que mês ela vai acontecer. Era o que estava acontecendo com Abraão. Ele estava com dúvida, porque ele não tinha um sinal de Deus de que a promessa ia se cumprir. E ele entra na presença de Deus. Quando Deus fala com ele entra na presença de Deus se lamentando, dizendo que o filho viria por intermédio de um empregado que ele tinha, que era Eliezer, e ele pensou que seria através desse empregado. O problema do ser humano, sabe qual é? Meu e seu, é querer entender Deus. As coisas de Deus não são para ser entendidas, são para ser obedecidas. Eu sempre digo aqui que a matemática de Deus é diferente da nossa. A matemática de Deus é melhor dar do que receber. A matemática de Deus é: Deus usa o pequeno para confundir o grande. Então o nosso Deus é um Deus que ele quebra paradigmas. Quando você pensa que ele vai agir de uma forma, ele age de uma forma totalmente paradoxal, totalmente diferente daquilo que você estava esperando. Sabe por que isso acontece? Porque se ele agir da forma que nós queremos, esperamos, nós vamos dizer que foi isso aqui, a força do nosso braço que conquistou. É por isso que Deus, ele espera os recursos nossos se acabar, as nossas forças se acabarem, para ele entrar com a provisão. Então não queira ensinar Deus a agir, ele sabe o que ele faz. Não se lamente, apenas creia. A Bíblia diz em Provérbios: não te estribes no teu próprio entendimento. Tem uma frase que eu gosto muito dela: no meio da crise a fé tem que sobrepujar as emoções. Então, no meio da sua crise, a fé tem que ser maior do que as suas emoções. A fé tem que ser maior do que a razão humana, do que a ótica humana. Então, nós temos que aprender isso. O mais importante que nós temos que aprender para receber a promessa não é o que eu vejo, não é o que eu sinto, é o que a palavra de Deus diz. Às vezes
você está sendo levado agora nesse momento pelo que você vê, pelo que você está sentindo nesse momento agora, e está esquecendo do que a palavra de Deus diz. É por isso que eu sempre exorto, desde quando eu comecei a pregar: leia a Bíblia, porque quando você lê a Bíblia, você não é seduzido pelas paixões do mundo, você não se desespera tão facilmente, tão rapidamente, porque a palavra está guardada dentro do seu coração. E quando a palavra está firmada, a Bíblia diz que a palavra de Deus é âncora para a nossa alma. Aleluia. Sabe o que é âncora? Já viu aqueles grandes navios? Eles param, jogam ali aquelas correntes, aquela âncora pesadíssima, e ali firmam o navio. Por mais que o mar esteja bravio, o navio fica ali parado. Então a palavra de Deus ela é âncora para a nossa alma. Então, se a sua vida está muito turbulenta, lance a âncora da palavra de Deus no seu coração, e você vai voltar a acreditar na promessa que Ele tem para você. Então, você tem promessa de Deus para receber? Amém. Tem? Quem tem promessa de Deus para receber? Amém. E nós vamos aprender aqui com o exemplo de Abraão, o que nós devemos fazer para receber as promessas de Deus. Amém? Porque nós já as temos, não é verdade? Todo mundo tem convicção de que tem. Abraão tinha convicção de que Deus tinha falado para ele: você vai ser um pai de multidão, eu vou te abençoar, vou multiplicar a sua descendência. Só que ele ainda não tinha promessa, ele teve que fazer alguma coisa, e é o que nós vamos aprender. Deixe a sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 15. Abra a sua Bíblia em Gênesis 15. Aleluia. Gênesis capítulo 15. Achou? Primeira coisa que ele teve que fazer para receber a promessa dele, que era Isaac. Mais à frente a gente sabe que Deus confirmou a promessa. Primeira coisa que eu e você temos que fazer: prestar atenção no que Deus diz. Fala ao seu irmão: presta atenção no que Deus está falando. Amém? Presta atenção no que Deus está falando, porque nós temos que entender que para receber promessa de Deus, nós temos que ouvir com atenção o que Deus diz. Porque aqui o texto diz assim: depois dessas coisas o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Foi o que Deus falou com ele. Mas a gente vê que no verso 2 Deus diz assim: Abraão diz: mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filho, e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste um filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então a gente pode ver que a questão não é o que ouvimos, a questão é como nós ouvimos. Você já prestou atenção que muitas vezes as pessoas falam conosco e nós entendemos de uma forma errada? Aqui o Senhor havia falado com ele, mas a gente vê que Deus falou com ele assim, ó, uma visão: não tenha medo, Abraão, eu sou seu escudo, grande vai ser a sua recompensa. Era para ele se sentir reconfortado, era para ele descansar, mas ao contrário, ele questiona, ao contrário, ele não presta atenção no que Deus falou com ele. E a gente tem que entender que muitas vezes nós não damos a atenção ao que Deus diz. Um grande exemplo disso, de não dar a atenção devida ao que Deus diz, é Jonas. Deus disse para Jonas assim: vai para a cidade de Nínive, prega a minha palavra, porque aquele povo está corrompido no pecado. E a gente sabe o final da história de Jonas. Ele pega um navio que vai para Tarsis, só que lá no meio do navio Deus achou ele. Fala para o seu irmão: hoje Deus te achou. Aleluia. Hoje Deus te achou. Quem sabe você não estava prestando atenção no que Deus diz. Se você olhar para o livro de Deuteronômio é repetição da lei. Deuteronômio é repetição de Êxodo. Fala as mesmas histórias. Por que Deus teve que repetir? Porque o povo esqueceu. Eu preguei quinta-feira aqui e disse que nós temos memória curta, nós esquecemos muito rápido, né? Eu usei o exemplo da mídia. Nós somos levados pelo que vemos, pelo que ouvimos. Qual que era a notícia maior que estava na mídia nesses últimos dias? Olimpíadas. Todo mundo falava de Olimpíadas, é ou não é? A Olimpíadas acabou hoje, não é?
vendida. O assunto da semana vai ser o impeachment. Se Deus quiser, 3 pontinhos, não vou falar, não vou expor minha opinião. Depois que acabar o impeachment, vem o quê? O que é que falou? Eleições. E com isso nós já vamos, lá na eleição, nós já vamos ter esquecido da Olimpíadas. Então, quando Deus fala conosco, eu sempre exorto e oriento: escreva o que Deus falou com você. Escreva. Porque quando você escreve o que Deus fala, você não esquece. Se você esquecer, você volta lá e relembra aquilo que você esqueceu. Então, muitas vezes nós ouvimos Deus com indiferença, com negligência, sem cuidado. A bênção de Deus na nossa vida, ela vai vir, não é simplesmente pela leitura da palavra. A bênção vai vir, sabe como é? Se aplicando a palavra. Porque às vezes nós lemos a palavra, mas às vezes nós não praticamos a palavra. Então não adianta eu ler e não praticar. Tiago disse que quem lê e não pratica é semelhante ao homem que contempla a sua face no espelho, logo ele se esquece. Quem olhou no espelho para vir para cá? No mínimo as mulheres olham umas 5, 6 vezes. No mínimo. Põe um brinco, aí vai pôr o colar, aí volta para pôr o colar, aí volta para passar o batom, aí volta para olhar a roupa. Homem não. Homem veste a camisa, nem olha no espelho. Faz assim, ó, e vai embora. Porque a mulher é mais vaidosa, homem é bem brutão mesmo. Então a gente tem que entender que nós não podemos olhar a palavra de relance. Nós temos que entender que Deus, nesse momento, está te chamando para falar algo novo sobre a sua vida. Como que eu vou saber, pastor, que Deus está me chamando, e como que eu vou ouvir a voz de Deus? Irmão, não vai aparecer um anjo, não vai aparecer uma mula como Balaão, não vai cair um raio do céu, não vai. Sabe como que você vai ouvir Deus falando? Lendo a Bíblia. Leia a Bíblia, aí você vai ouvir falar, Deus falar. Então, se alguma coisa está te atrapalhando a ouvir a voz de Deus, deixe de lado. Se há televisão, irmão, desliga ela lá meia hora. Se é a internet, se é o celular, deixa ele de lado. Um conselho que eu te dou: quando você for ler Bíblia e orar, deixa seu celular longe, ou desligue ele. Porque já aconteceu comigo. Você fala assim: eu vou orar meia hora. Aí você põe o celular do lado, aí ele está desligado, aí de repente vem uma mensagem de um grupo que você participa no WhatsApp. Você não tem nada a ver com o assunto, mas a hora que você vê lá aquele negocinho do WhatsApp, parece que dá uma agiliza, você não dá? Não dá agonia? Você pensa assim: meu Deus, eu queria orar, mas é o WhatsApp, Jesus, eu tenho que saber o que é. E vai lá e ora. E nesse interim que você parou de ler a Bíblia e parou de orar, você se distraiu. Para você voltar onde estava, é muito difícil. Então é o que a Bíblia diz: entra no seu quarto, fecha a porta, lá no seu secreto o Senhor vai te responder. Então preste atenção no que Deus diz. Quando Deus falou com Abraão, a gente pode ver que ele foi fortificado. Deus garantiu 3 coisas para Abraão. Nesse pequeno versículo aqui de Gênesis capítulo 1, segurança Deus prometeu para ele. Porque Deus vira para ele e diz assim: não temas, não tenha medo. É bom você ouvir o não temas, né? Por mais que você saiba, é uma coisa óbvia. Mas quando um profeta, quando alguém chega para você, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, você entra na igreja e você está ali quietinho, aquele dia que você não quer ouvir ninguém, você está com medo, você está preocupado, você está ansioso, você está triste, alguém chega para você e olha, Deus manda te dizer hoje para você não temer, porque Ele é com você. Ah, irmão, você vai embora diferente. Você vai embora diferente. Sua alma é revigorada, sua alma é fortalecida. Então Deus prometeu para ele aqui 3 coisas. Primeiro, segurança, não temas. Depois Deus prometeu para ele proteção, porque Deus falou assim: eu sou o teu escudo. Eu sou o teu escudo. Depois Deus falou para ele assim, prometeu recompensa, porque Deus falou para ele assim: grande será o seu
ele ora, depois que ele ouve isso, ele entra na presença de Deus e diz: mas Abraão perguntou: ó Senhor soberano, que me dará se continuo sem um filho? Muitas vezes, quando você quer ouvir alguma coisa de Deus, Ele não fala aquilo que você quer ouvir. Na maioria das vezes, por experiência própria, e eu oro por muita gente, eu vejo muitas vezes as pessoas vêm: pastor, ore por mim. Eu falo: eu oro com o maior prazer. Aí a hora que eu termino a oração, a pessoa fala assim: amém. Aquele amém meio xoxo, sabe? Tipo assim, falou tanta coisa, só não falou o que eu queria ouvir. É para mostrar quem manda. É para você ir uma baixazinha. Então, às vezes, você quer ouvir alguma coisa de Deus, Deus está falando uma coisa totalmente diferente daquilo que você está ouvindo, mas hoje, o Senhor está dizendo para mim e para você: preste atenção no que Deus está falando. Preste atenção no que Deus está dizendo ao seu respeito. Fala para o seu irmão: Deus é contigo. Amém? Glória a Deus. Outra coisa aqui que a gente vê que Deus fez com Abraão, que Deus falou para Abraão. Preste atenção no que Deus diz. Segunda coisa para você receber a promessa do Senhor: não questione a Deus. Fala para o seu irmão: coloque-se no seu lugar. Fala para ele: não questione a Deus. Sabe o que é questionar, irmãos? É fazer questão de discutir, fazer perguntas, interrogar Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: pare de querer pressionar o Deus Todo-Poderoso. Cuidado como você e eu oramos. Cuidado com o jeito que você entra na presença de Deus. Porque nós temos que aprender que, como Abraão não prestou atenção, e por ele não ter prestado atenção, ele questiona Deus. Deus falou: sou o seu escudo, sou a sua recompensa, você não precisa temer. Mas ele, por não ter prestado atenção, não ter absorvido o que Deus falou com ele, ele questiona Deus. Deus, e o meu filho? Ele deveria baixar a bolinha, ficar na dele e sair dando glória a Deus. Falou: glória a Deus, Deus falou que é comigo, é o meu escudo, minha recompensa vai ser grande. Mas ele queria ouvir sobre o filho dele. Você concorda comigo? Ele queria ouvir sobre o filho dele. Então nós temos que entender que Abraão, ele põe barreiras. Deus promete, mas ele não crê. E quantas vezes nós pomos barreiras para Deus? Nós limitamos o poder de Deus. Eu sempre digo que tem muita gente que coloca Deus na caixinha de fósforo. Ele é Senhor dos senhores, Ele é todo poderoso, Ele é Rei dos reis. Mas nós limitamos o poder de Deus. Porque o nosso Deus, Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Então nós temos que entender. Outro que questionou o jeito de Deus agir foi Naamã. Naamã chega lá na casa do profeta Elias, né? O profeta nem sai para receber ele. Fala assim: ó, vai lá no rio, mergulha lá 7 vezes você vai ser curado. E ele questiona o agir de Deus, e quem sabe você está questionando o jeito de Deus agir. Não questione, porque o jeito de Deus agir é diferente do seu. E deixa eu te dizer uma coisa: para você receber promessa, Deus não tem obrigação de te responder absolutamente nada, porque Ele é Deus. Ele não tem obrigação de nos responder os nossos questionamentos. Nós achamos que o nosso Deus é como se fosse um pai que mima o filho. Você já viu criança mimada? Quem já viu criança mimada? Ela está derrubando a casa, ela está acabando com tudo, e o pai está assim: ô fulano, não faz isso não, por favor. Aí dá vontade de você pegar o menino pelo braço e falar: ô, sua mãe está falando. Uma vez eu fui no supermercado, no Marcos, aquele ali perto da praça hoje não existe mais, na praça do Ratinho ali, ó. Irmãos, eu vi uma cena que eu fiquei indignado, eu quase fiz, mas era filho da mulher, eu não podia entrar no meio. O menino estava com roupão, acho que ele veio da natação. E a mãe dele falou alguma coisa com ele, e esse menino foi por rumo da mãe dele e deu os tapas na mãe dele. Eu falei: não é comigo. O que eu quero dizer com isso? Deus não vai mimar você.
De vez em quando Deus, quem já levou chicote de Jeová? Né? Dói, não dói? Mas a Bíblia diz: leais são as feridas daquele que ama. Então, se Deus te corrigiu, é porque Ele viu que o caminho estava seguindo de uma forma errada. Então, Deus não tem obrigação de nos responder nada, e entender que não podemos questionar Deus, porque Ele sabe o que faz, e entender que vida com Deus é vida de renúncia. Alguém vira para Jesus e disse assim: deixa eu ir com o Senhor. Jesus vira assim: as raposas têm covis, eu não tenho nem onde reclinar a minha cabeça, você quer ir comigo? Pergunta ao seu irmão: você quer ir mesmo com Jesus? Primeiro vai ter que renunciar. Para receber promessa, irmão, nós temos 8.000 e tantas promessas, e Deus tem uma para você. Aleluia. Você e eu vamos ter que aprender a renunciar. Renunciar tempo, renunciar família, renunciar dinheiro, renunciar o que temos, renunciar o que somos, porque Jesus disse que nós temos que tomar a nossa cruz e segui-lo. Amém? Então nós temos que aprender. Se você não está entendendo o que está acontecendo, apenas descanse. Tem gente desesperada aqui hoje. Tem gente que está assim, a ponto de perder as estribeiras. Uma frase mais tranquila, mais entendimento melhor. Você não sabe o que está acontecendo? Descanse. Deixa eu te dar um conselho de amigo. Se você não sabe o que fazer, não faz nada. Se você não sabe o que fazer, não faça nada. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós não sabemos o que nós devemos fazer e fazemos, dá errado. Dá errado. E nós somos pressionados de todos os lados e queremos, e fomos ensinados que nós temos que fazer alguma coisa. E a Bíblia diz que tem momentos que nós temos que descansar. Tem momentos que nós temos que nos aquietar. Tem momentos que nós temos que nos esperar no Senhor. Então, se você não está entendendo, não questione, apenas descanse nele, continue orando, continue lendo Bíblia, continue congregando, continue meditando na palavra, e você vai descansar no Senhor. Amém? Deus disse para Abraão: não temas, eu sou o seu escudo. Mas ele entra na presença de Deus e diz: e o meu filho? Quem sabe você está no fundo da sua alma aí, dizendo assim: pastor, o senhor disse que Deus tinha uma promessa para mim, só que o senhor não falou dela ainda. Ele tem uma promessa para você. Você crê nisso? Amém. Eu creio que Deus tem promessa. Eu continuo crendo que Deus faz milagre. Eu continuo crendo que Deus liberta, que Deus cura, que Deus restaura. Você crê da mesma forma? Amém? Preste atenção no que Deus diz. Não questione o que Deus. Não questione a Deus, Ele sabe o que faz. Depois que Ele questiona, olha o que acontece. É o próximo tópico: saia da sua tenda. Verso 5: levando-o para fora da tenda. É a parte A do versículo. Deus levou Abraão para fora da tenda. Por que Deus levou ele para fora da tenda? Porque a visão dele estava limitada. Porque a tenda limita a promessa de Deus. E eu procurei no dicionário: sair é passar os limites, é distinguir, é realçar, é sobressair, é tirar de onde se estava. Abraão estava dentro da tenda dele, questionando, perguntando a Deus: e o meu filho? Deus falando com ele. Aí Deus fala da seguinte forma para ele: leva ele para fora. Então nós temos que sair da tenda, deixar o comodismo, porque a tenda ela vai nos isolar. A tenda é a chamada zona de conforto. Sabe o que é a zona de conforto? É um estado de insatisfação, porém de comodismo. Eu estou insatisfeito com a minha situação, mas eu não faço nada para mudá-la. Isso é zona de conforto. E quem sabe nós estamos com esse estado de insatisfação na nossa alma, mas porém nós estamos no comodismo. É quando você sabe que tem que fazer alguma coisa e não faz. E Tiago diz assim: quem sabe o bem que deve fazer e não faz, peca. Então Deus está dizendo para mim e para você: olha, saia da sua tenda.
estão desmotivadas, elas não conseguem sair da rotina, não conseguem sair do comodismo. E essa palavra tem como propósito motivar a sua vida, para que você saia desse mundinho que você criou. É o profeta Elias, quando ele estava lá na caverna, a rainha Jezabel perseguindo ele, e ele lá na caverna pensando consigo mesmo: Deus, só sobrou eu, é melhor a morte para mim. E a Bíblia diz que Deus vem com a voz doce e suave, aparece para ele e pergunta: Elias, o que você está fazendo aí, dentro dessa caverna? Tem muita coisa para você fazer, Elias. Sai da caverna. Deus falou para Abraão: sai dessa tenda. Quem sabe você está limitando o seu Deus, porque você está vindo dentro de algo limitado. A tenda limita a promessa, ela nos impede de sonhar. Nós precisamos sair da tenda. O que você e eu precisamos fazer para sair dessa tenda? Jabes, a Bíblia diz em 1 Crônicas, capítulo 4, verso 10, ele orou e pediu: Senhor, alargue as minhas fronteiras. Alargue as minhas fronteiras. Ele não estava satisfeito com a situação dele. Ah, pastor, eu estou insatisfeito com a minha situação. Está fazendo alguma coisa para mudar? Albert Einstein diz assim: é loucura, é burrice fazer a mesma coisa e querer resultado diferente. Nós queremos resultados diferentes, mas estamos agindo, fazendo e nos portando da mesma forma. É loucura, é estupidez da nossa parte. Deus está dizendo: sai da sua tenda, porque Deus quer fazer mais do que você está pedindo, mais do que você está pensando, e você precisa sonhar. Porque sonhar é o primeiro passo para a realização de projeto. Nós muitas vezes não temos alvo, não temos sonhos, não temos foco. O apóstolo Paulo disse: esquece e prossigo para alcançar. Esquece e prossigo. Uma nova meta, um novo sonho, um novo projeto. Sabe por que nós estamos com medo de estabelecer novas metas? Porque as passadas não deram certo. E nós ficamos com medo. Então nós temos que aprender. Já que você e eu temos que pensar nesse grande. Pense grande. Fala para o seu irmão: para com esse sonhozinho pequenininho. Deus é mega, Deus é power, Deus é macro, Deus é grande. Aí entra como se fosse um Deusinho pequenininho. Irmãos, ele criou céu e terra. Alaba subiu em roupas. Ele criou todas as coisas. É igual o exemplo que eu sempre conto, que eu fiquei sabendo. Um irmão vai no monte e vira com um pastor e diz assim: pastor, ora para mim. Por quê, meu irmão? Ah, porque eu quero uma bicicletinha. Não precisa ser nova não, pode ser velha, só para mim ir para a igreja mesmo. Deus agiu com certeza de acordo com aquilo que ele pediu. Então, nós temos que aprender. Jesus disse em João 11:39, quando Lázaro já estava morto, ele chega lá e diz assim: tirai a pedra. O que é isso? São os obstáculos que nós colocamos à frente das promessas. E tirar a pedra, sou eu que tenho que tirar, não é Deus. Tirar a pedra, é você e eu que temos que tirar. Porque se você olhar para o texto lá, Jesus chega assim e diz assim: tirai a pedra. Ele poderia muito bem dizer: pedra, sai daí. A pedra ia sair, não ia? O sepulcro ia ser aberto, não é? Mas aprenda uma coisa: o possível cabe a nós fazer, o impossível cabe a Deus fazer. Qual é a tenda que você está escondido dentro dela? Qual é a tenda que está limitando você? Qual é a tenda que está te impedindo ver o projeto de Deus? Eu sei as minhas, as suas eu não sei. Só se o Senhor me revelar. Mas nós temos que entender que essa tenda é um estado de insatisfação, mas de comodismo. Deus está dizendo: ei, ora para eu alargar suas fronteiras. Ore para Deus alargar suas fronteiras. Isaías disse assim: finca bem a estaca, alarga a tenda, porque a bênção
começo a sonhar, a hora que eu penso assim, nossa, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, irmão, quando é a vontade de Deus, está certo. Quando é a vontade de Deus, dá certo. Então a tenda simboliza as limitações que nós colocamos para a promessa se cumprir. Abraão estava lá lamentando e lamuriando, dizendo: Deus, que o meu filho, será se vai vir através de Eliezer, meu empregado? E Deus manda ele: sai daí, meu filho, que eu quero falar com você. Vocês estão entendendo? Amém. Deus está dizendo para mim: ei, sai, para você sair desse comodismo, quer coisa diferente, faz coisa diferente, planta uma sementinha diferente, deixa aquela que você está batendo, que nós estamos batendo na terra. Olha, Deus isso, Deus isso, Deus isso, Deus está respondendo. Eu sempre digo: se Deus não está respondendo, das duas, uma. Se Deus não está respondendo, das duas, uma. Ou não é tempo de Deus ou não é vontade dele, qual você vai escolher? Ah, eu sabia. Não é? Porque nós não queremos o não de Deus, nós só queremos o sim. Aí nós nos desculpamos: ah, pastor, não é tempo de Deus. Às vezes Deus já falou não e pronto. Sai da tenda que eu tenho coisa maior para você. Então, por misericórdia, sai dessa tenda do seu ministério, sai dessa tenda sentimental, sai dessa tenda financeira, sai dessa tenda profissional, sai dela. Para de insistir com coisa que não está dando certo, irmão. Eu vi uma frase aqui sobre as mulheres solteiras. Tem mulher que parece polícia, só pega vagabundo. Não é? Larga essas tranqueiras aí, espera em Deus, vai se consagrar, vai jejuar, vai orar, e Deus vai mandar um homem abençoado, santo e repreensível diante de Deus. Aí fica perdendo tempo. Amém? É um recado de Jeová para alguém aí. Eita glória! Então, irmãos, sabe o que é a tenda? Aqui que eu entendo, é Abraão querer insistir com Deus com uma coisa que Deus não estava falando com ele. E muitas vezes nós estamos insistindo com uma coisa que Deus já falou não. Nós insistimos com uma coisa que lá no fundo a gente sabe a resposta. Quem já soube a resposta, já sabia a resposta e foi procurar Deus de novo? Ninguém levanta a mão. Agora eu não consigo entender o porquê que nós, quando sabemos a resposta, nós vamos diante do Todo-Poderoso perguntar a mesma coisa para Ele. Será que Deus vai mudar? Pela experiência que eu tenho, é muito difícil Deus mudar o que Ele fala. Então, saia da sua tenda. Deus levou Abraão para fora da tenda porque a visão dele estava limitada. A tenda estava limitando a visão dele. Porque lá da tenda, irmão, ele só via os panos da tenda. Você já viu aquelas tendas do deserto? Ele só via aquilo. Depois que ele sai da tenda, olha a continuação do versículo aqui: levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu. Fala para o seu irmão, faz assim para o seu irmão, olha aqui para mim, faz assim para o seu irmão. Olha para cima. Olha para cima. Porque a fé, como eu disse, estava limitada. E Deus nos manda levantar a cabeça. Porque Abraão saiu da tenda e ele não ficou olhando para baixo. Deus mandou ele olhar para o céu. Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, é de lá que vem o meu socorro. Eleva os meus olhos, é você levantar a cabeça. Então ele precisava olhar para a vida dele, ele precisava parar de olhar para a vida dele e começar a ver novas oportunidades. Apocalipse capítulo 3, verso 18 diz que é um colírio. Se você está com os olhos espirituais cegos, como Paulo, cheio de escama,
Deus põe colírio aqui no meu olho, para que eu possa enxergar conforme o Senhor enxerga, para que eu possa ver a promessa segundo a ótica do Senhor. Nós temos que entender que o céu é infinito. O infinito do céu representa o que Deus pode fazer por nós, porque o poder de Deus não tem limite. Olha o que Deus, Jeremias disse, Jeremias 32, 27: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? O céu, quando Deus vira para Abraão e diz: olha para o céu, meu filho, Ele está dizendo: olha para o infinito, olha o que eu sou capaz de fazer na sua vida. Então nós temos que começar a olhar para cima, hora de levantar a cabeça. Levanta a cabeça, irmão. Volta a crer, volta a confiar, volta a lutar, volta a sonhar, volta, levanta a cabeça, bola para frente. Chorou, não deu certo, doeu, machucou, ficou sozinho, você não pode ficar prostrado. Sabe por quê? Você ainda tem vida. E se você ainda tem vida, Deus está dizendo: ei, caminha. Caminha. Toda vez que vem aquela vontade de desistir na minha alma, no meu corpo, nas minhas emoções, eu penso comigo assim: mas eu levei tanto tempo para chegar onde eu cheguei, e eu vou parar agora? De jeito nenhum. Ah, o seu irmão, você lutou tanto para chegar onde chegou, você vai parar mesmo? Vai parar mesmo? Olha, irmão, se você quer parar, vem aqui que eu vou fazer uma oração com você. Quem quer? Não? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, mata ele, que ele quer parar. Paulo disse assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu vendo um vídeo hoje, um pastor já senhor de idade pregando, e ele andando para um lado e falando, ele citou esse versículo: combati o bom combate, guardei a fé, cumpri a carreira. E ele falando, e o vídeo tem uns 4, 5 minutos, ele anda de um lado para o outro, e adivinha o que acontece? Ele cai de lado assim, ó, pregando, e morre. Certeza absoluta que cumpriu com o chamado, combateu no combate, guardou a fé, acabou a carreira. Então a sua carreira não acabou ainda. A sua carreira não acabou ainda. Olha para o céu. Olha para o céu, irmão. Olha para o céu. Deus tira a força da fraqueza. Você em Deus, você é mais do que vencedor. Você é rei, sacerdote. Deus tem uma promessa para você ainda, irmão. Olha para o céu. Olha para o céu. Tem misericórdia. Olha o autor e consumador da sua fé. Olha para lá, de lá vai vir o seu socorro. Olha para o céu. Oh, Deus. Outra coisa, sai da tenda, olha para o céu, conte as estrelas, é o que está aqui, ó. Levando para fora da tenda, disse: olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Deus vira para Abraão e diz assim: Abraão, conta estrelas. Você já tentou contar a estrela? Eu já. Você já viu que você começa a encontrar estrelas e você se perde? A matemática nunca bate. Pesquisando sobre isso nos livros lá em casa, o escritor de um comentário bíblico disse assim: no catálogo usado pelos astrônomos, há mais de 30 mil estrelas registradas, que tem nome, mas existem mais de 100 milhões, bilhões ou muito mais que ainda não são conhecidas. E Deus vira para Abraão: olha para o céu, meu filho, conta as estrelas, comece a contar estrelas. Sabe por quê? Você nunca vai conseguir contar o que Deus fez e vai fazer na sua vida. Era isso que Deus estava querendo levar ao entendimento de Abraão. Olha para o céu,
crescer estrondorosamente. Eu creio nessa possibilidade. De vez em quando o Senhor fala para mim: conta estrela. Alabassuda e calabaché, conta estrela. Tem hora que eu consigo contar nos dedos. Eu falo: meu Deus, cadê as estrelas daí? Tem hora que eu sempre brinco e tem os irmãos que jogam umas fumacinhas no chão e somem. De vez em quando, né? Então a gente tem que entender que nós temos que contar estrela, calcular estrela. Nós temos que crer na possibilidade da salvação da sua família, crer na possibilidade dos seus filhos. Volte a contar estrelas. Ore por algo grande, ore por um milagre. Conte estrela. Se você veio aqui e já não estava mais contando estrela, é porque você parou de acreditar na promessa que Deus tem para você. Você parou de acreditar. E Deus hoje está dizendo para mim e para você: volte a contar estrelas. Aí você vai dizer: Deus, e mais de 30 mil que são registrados, e mais de 100 milhões ou muito mais. Olha, quando Deus faz por experiência própria, Ele faz mais do que você pediu, mais do que você pode entender. Lembra de Pedro? A pesca maravilhosa. Trabalha a noite inteira, luta a noite inteira, soa a noite inteira, pesca a noite inteira, não pescou nem um lamarizinho. Jesus entra na história e fala assim: Pedro, deixa eu pregar aí no seu barco, porque antes de vir o milagre você tem que ouvir a palavra. Jesus, antes de fazer o milagre, prega. Lê o texto lá para você ver, Lucas 15 depois, se eu não me engano. Jesus sobe no barco, expõe o sermão, depois ele fala para Pedro assim: Pedro, faze-te ao alto mar, vai para o alto mar. Eu imagino comigo que Pedro, na limitação mesmo humana dele, ele estava pescando ali só onde ele estava acostumado. E Deus fala para ele assim: vai para o alto mar, porque o alto mar, ao meu ver, simboliza sair da zona de conforto, sair para a zona do desconhecido. E a gente conhece o final da história. Ele disse: Senhor, eu trabalhei a noite inteira, não peguei nada, mas sobre a sua palavra eu vou lançar as redes. Ele pescou tanto peixe, irmão, que a Bíblia diz que ele teve que chamar os barcos que estavam perto dele para arrastar, para ajudar a puxar. Ei, quando Deus te abençoar, vai ter para você tudo que estão perto de você. Vai superabundar. Eu sempre brinco: quando Deus te abençoar, irmão, quando você estiver por cima da paçoca, lembra de mim. Amém? Quando Deus te abençoar, a sua promessa se cumprir, pelo menos dê testemunho, testifique. Porque às vezes você vai falar assim: pastor, eu vou lembrar do Senhor, eu vou casar, eu quero namorar. Não, aí você não precisa lembrar de mim, não. Então, conte estrelas. Fala para o seu irmão: conte estrelas. Amém? Amém. Conte as estrelas, porque Deus vai fazer multiplicar. Lembra do texto lido no início do culto? No lugar da sua vergonha, Deus vai trazer dupla honra. Amém. No lugar da sua vergonha, Deus vai trazer dupla honra. Você pode dizer amém? Amém. Dupla honra. Aleluia. Oh, aleluia. Fique de pé, vamos orar. Em nome de Jesus. Ó Deus, eu oro, eu peço. Nós vamos pedir ao Senhor. Se você está na tenda aí, limitando o seu Deus, limitando a promessa, Deus está mandando você sair dela. Deus está mandando você olhar para o céu e contar estrelas. Sai dessa limitação humana. Nossas armas não são carnais, não é força nem violência, é pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Então, sabe o que você vai fazer? Você vai dizer: Deus, o Senhor tem uma promessa para mim. Eu quero sair dessa tenda, desse comodismo, dessa zona de conforto. Eu quero olhar para o céu. Eu não quero olhar para mim mesmo, eu não quero olhar para aquilo que eu sou, eu quero olhar para o céu. Cantarás, me cantarás, me cantarás, me cantarás.
És fiel, Só o Jesus. Senhor tem vitória. Realmente. Em nome Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Santo, santo, santo. Aleluia. É o Senhor, o Deus. Glória a ti. Santo, 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 santo. Aleluia, Jesus.